Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Essa semana eu fiz um projeto muito legal, eu gravei com a Fabi Peneireiro. Ela tem um mestrado em agronomia e ela vem produzindo há muito tempo com agrofloresta sucessional. Ela trabalhou muito tempo com a mentoria do Ernest. Foi um programa muito bacana, porque a gente começou de baixo para cima na propriedade dela. Eles começaram há 9 anos atrás com uma restauração de um riacho, fazendo um alargamento da mata ciliar. Tem lidado com problemas maravilhosos, por exemplo, como as capivaras voltando e outras coisas desse nível, mas obviamente criando um diálogo, um meio termo entre a produção e a biodiversidade que chega, para também não perder a viabilidade. A gente vem subindo na propriedade, onde ela foi implementando outros setores de produção de alimentos com agrofloresta sucessional. Ela compartilhou de uma sensibilidade enorme assim, as lições que ela tem tido com as formigas, com os serrapaus, com a fauna que vem chegando. E aí um desafio maravilhoso, assim, uma parte da propriedade é um aterro que, para ser aterrado, foram 3.000 caminhões de resto de obra. E ela hoje produz comida em cima desse lugar que era em resto de obra. Então quando ela abre uma linha hoje, ela abre uma linha com a picareta, às vezes em alguns lugares, e vai criando solo em cima. Tudo feito de maneira completamente assim, muito mais do que orgânica, porque tem essa questão agroflorestal, agroecológica. E ela compartilha essas lições assim, da restauração de uma propriedade que tem uma topografia bem desafiadora, tem queda para um lado, queda para o outro, é um contraforte que vai descendo o tempo inteiro, tem muito vento, uma região muito seca em Brasília. Então ela compartilha um pouquinho das questões assim, de que tipo de espécies ela vem usando como quebra-vento, que tipo de espécies ela vem usando para equilibrar um pouco essa questão da seca. E, enfim, uma gravação cheia de lições para as pessoas que querem se inspirar e ser a mudança no mundo. E eu deixo com vocês então a Fabi Peneireiro. Vamos lá. Então, esse aqui é aqui na Ecovila, é um dos nossos maiores tesouros, né? A água. E esse córregozinho nos chamou a atenção da gente querer fazer a mata ciliar, né? Para proteger o córrego, que era um pasto degradado que tinha aqui próximo. Então aqui tem uma bem estreita margem com árvores aqui, com a matinha. E aí a gente quis ampliar, então eu vou mostrar essa área. Tem 9 anos, foi implantada em novembro de 2011 e é uma área que foi plantada assim nesse desenho, em canteiros, espaçados de 5 metros. E aqui a ideia era o mínimo de mão de obra, o mínimo de insumos, então a gente adubou na implantação e a gente faz, quando dá, né, de 3 a 4 manejos ao ano, que seria o ideal. Nem sempre a gente consegue, porque a gente tem várias outras atividades e essa área é mais distante. Então, esse desenho foi muito assim, inspirado e orientado, né, pelo Ernest, meu querido mestre, né, que eu aprendo muito, ele que me despertou em mim essa paixão pela agrofloresta, né? Mas desse desenho da gente poder utilizar as gramíneas entre os canteiros para ser roçada e ser acumulada nos canteiros. Então eu vou mostrar aqui. E aqui, Fabi, foi feito assim, paralelo ao córrego para poder ter, assim, acho que harmonizar com o relevo e aproveitar também e, vamos dizer assim, alargar a mata ciliar, né? Isso mesmo. Tá. Aí aqui no início era braquiária velha, a gente roçou, preparamos esses canteiros e cobrimos então com a palha da braquiária, né? Adubamos no momento do plantio, cobrimos com a palha da braquiária e depois a gente não colocou mais adubo. E a gente observa que tem vários pontos ainda de tensão, é uma área ainda degradada, né? A gente tem um formigueiro bem grande fazendo o serviço aí da formiga. E aqui o que me chamou a atenção aqui, que as capivaras, o ano passado, matou o capim mombaça aqui. Porque o capim era roçado, né, para acumular aqui nos canteiros e acabou que o broto novo, na seca, elas vieram aqui e comiam o broto sistematicamente. Sobrepastoreou, né? E aí matou as coceiras. A gente vai ver mais à frente que tem ainda o mombaça mais à frente. Então, a escolha das espécies, tem bastante espécies nativas, mas também exóticas. Como é que você lida com isso, Fabi, assim, com essa questão de ser uma mata ciliar? Algumas pessoas têm uma certa, às vezes assim,
uma expectativa mais purista, assim, né, desse assunto. Uhum. Não, olha só, o meu entendimento, né, assim como está no nosso livro de restauração com SAP, é que a ideia de restaurar é reproduzir a estrutura e a função da floresta, né? Mas quando a gente precisa incluir o ser humano, aí só faz sentido se a gente tiver um motivo para colocar energia, para manejar e tal. Então, você recupera, se insere, né? E faz com que o resultado do seu trabalho seja mais vida no lugar, que é isso que a gente quer, né? Pretende, pelo menos. Então, por exemplo, a gente tem a jaca, que é uma espécie exótica, mas ela cumpre um papel muito importante. E do lado do jatobá, que é uma nativa. Então, elas vão convivendo e depois, com o tempo, a gente vai selecionando, né? E a jaqueira tem aquela função também, assim, de ser um excelente atrativo para dispersores, né? Isso, para fauna, né? Alimenta os animais também. Logo aqui tem um cajá, que a gente plantou, ele é muito rápido, cresce muito atrás, aqui bem na minha frente, aqui. E a cajá é uma espécie nativa, né? Que está aí presente também, gerando frutos. A pupunhas é uma espécie amazônica, né? Que está aqui também. O landim é uma árvore nativa daqui, então a gente tem um casamento, né, de várias espécies. Aqui a jabuticaba, que é uma espécie nativa, implantada de semente, imagina 9 anos a partir de semente, ela é lenta, mas também ela dura séculos, né? Então, a gente não tem pressa, né? Tá tudo bem. Aqui a engazeira, a nossa árvore para poda, e também a gente colhe os frutos da engá, né? O urucum pra gente foi maravilhoso, assim, criador das árvores. Então no desenho a gente plantou uma misturinha de sementes de árvores e o urucum estava na misturinha, né? E aí a gente sempre poda ele lá embaixo, é como ele gosta de ser podado, sempre lá embaixo. O guapuru gosta de que a gente poda a cabeça, né? Aqui já é a copaíba, que é uma árvore nativa daqui. Bom, então aqui entre as linhas, como tinha o mombaça para geração de biomassa, né, e como eu falei, ele acabou morrendo, né, com o impacto das capivaras, a gente começou a plantar o bastão do imperador e as helicônias, que a área já está mais sombreada e a ideia também é para produzir biomassa. E nessas chuvas agora, eu vou plantar aqui no meio bananeira com cacau, agora aqui na área, para enriquecer ainda mais. E agora as árvores começam a dar mais biomassa, né? Principalmente aqui as engazeiras. Fabi, desculpa, como é que fica esse comportamento do... Porque assim, aqui é uma grota, é bem mais tem um microclima também. Uhum. Mas como é que fica o comportamento do cacau, assim, aqui por ser cerrado? Eu vou te mostrar um pé de cacau produzindo, sem irrigação. Mais em cima, hein? Que é menos úmido que aqui embaixo. O cacau vai muito bem aqui no cerrado. Então, olha que gracinha a jabuticaba. Né? E aqui a poncã. A gente quis que um dos carros-chefes aqui fosse os citros. E aqui a área ainda não é propícia para os citros, né? Então as formigas cortaram muito e agora eu começo a observar que ela deu uma carga o ano retrasado e ela começa a ter mais copa. Fabi, deixa eu aproveitar, porque a gente está aqui, você acabou de falar aqui do sítio, a gente está com o formigueiro que você comentou ali atrás, né? E normalmente as pessoas assim entram numa batalha contra o formigueiro, né? E você já fala dele com uma outra perspectiva, né? Eu vou mostrar lá em cima também, tem um formigueiro. Eu tenho essa verdadeira, assim, um verdadeiro respeito às formigas. Porque no início, né, essa vida de agricultora, de a gente querer ter o retorno daquilo que a gente planta, a gente fica um pouco frustrado quando a formiga corta tudo que a gente plantou. Eu plantava um canteiro de couve onde assim não tinha mais nada. E aí a gente começa a entender o trabalho da formiga, a gente assim, eu pelo menos, né, me senti assim, uma oportunidade de aprender com elas, né? Então o que eu vejo aqui? Esse formigueiro faz a terra aqui ficar muito mais porosa. Então aqui era uma área muito compactada, porque o antigo dono criava gado, era muito pisoteada. Então o formigueiro aqui está exercendo uma função e ele vai cortando as plantas conforme o estresse, a tensão no sistema, se a planta ainda não está
com condições de desenvolver naquela situação, naquelas condições ambientais, então ela vai sempre manejando. Isso me mostrou também o Serrapau. Aqui foi para mim uma escola nesse sentido, porque eu tinha manejado essa área aqui e o guapuruvu era jovem ainda e tinha o pé de poncã bem do lado. E o guapuruvu crescendo, eu falei, não vou podar esse guapuruvu, tá jovem ainda, deixei. No dia seguinte o Serrapau cortou e o guapuruvu soltou um broto ainda mais forte que foi lá para cima. Aí eu falei, olha, meu olhar não é tão afinado quanto o do Serrapau, né? Ele sabe o que faz. Então esse diálogo com a natureza que eu acho que é fundamental, sabe? E nesse caso a formiga vem também com essas lições, né? Tipo, assim, nesse estágio de sucessão que você está querendo colocar ainda não vai, né? Os cítricos são plantas mais exigentes, então, e aqui eu não coloco adubo. Aqui a ideia é melhorar o local com a intervenção de manejo, né, da poda. Então, assim, eu já começo a ver essas plantas como indicadoras de que o trabalho está evoluindo, né? E a formiga está presente aí em todos os lugares e a gente acaba convivendo com elas, né? Essa aqui é uma margaridão, tem a mesma idade que todo o sistema e o crescimento dela foi incrível. E ela tá meio torta assim, porque deu uma tempestade aqui no final de 2017 que dobrou, tão alta que já estava essa cajamirim. Então agora esse ano a gente podou para ela entrar no fluxo da estratificação do sistema, né? Ela produz bastante biomassa, brota com bastante facilidade e dá um fruto, né? Que atrai a fauna e também a gente pode tomar suco da polpa e tal. Ela é incrível, para mim é uma espécie chave. É aquele cajazinho bem fibrosinho, né? É a cajamirim. Ele não tem fibra não, esse que você está falando é a cajamanga, que é uma fruta maior, né? Esse é pequenininho, a polpa bem aquosa, bem cheirosa, amarelinha assim. Delícia. É bem gostoso. E aqui do lado, à esquerda, aqui mais alto, é o mogno, que é uma espécie amazônica, visada para madeira, né? Mas aqui eu quero que ela componha a estratificação da floresta. Olha o crescimento em 9 anos desse mogno. Sendo que aqui no Cerrado a gente tem essa estação seca bem definida, 6 meses sem chuvas, né? E 6 meses com chuva. Então a gente tem esses fluxos de crescimento do sistema, né? Nesses 6 meses de seca fica tudo meio estagnado. E aí começa a chuva, dá um salto. Então a gente vê aí o mogno como crescer. Nessa área talvez tenha assim um ombro, né? Como a gente fala, assim, um prolongamento da estação por causa da grota, né? Pela umidade. E agora ainda que o lençol freático não é tão profundo aqui, né? Que está próximo ali do córrego, hoje as raízes já tem mais acesso à umidade. Mas no início, para implantar o sistema, os primeiros 6 meses foi um desafio. E assim, a gente não quis colocar irrigação. Então o que eu fiz aqui foi molhar 3 vezes somente as mudas dos citros com uma lata d'água que eu ia lá no córrego, só para não morrer, só para se segurar. E aí quando começou a chuva, tudo voltou com força, né? Daqui para frente a gente parou o manejo, não sei se deu para reparar. Então daqui para trás está manejado, a gente observa a poda nas árvores. E daqui para frente você vê o margaridão envelhecido, né? E aqui ainda tem vestígio, esse é capim elefante. Tem vestígio ainda do capim que a gente plantou aqui, né? Mais para frente. A gente vê o ninho dos pássaros, sabe? Essa convivência, né? Com a fauna é muito legal. Esse aqui é um presente para vocês. Delícia, adoro. Vê lá assim, ó, o sabor dela. Nossa, que delícia. Obrigado. Essa é a andiroba. Essa grande, é uma espécie amazônica. Do lado dela está uma engazeira, engadimento. Qual a relação de extrato delas, Fabi? Então, a engá está criando a andiroba. Em breve essa engá... A andiroba é extrato emergente. Ela é
alto para lá. Da floresta do futuro, ela vive muitos anos, né? E a engazeira não vive tantos anos assim. Então, veja que essa engá de metro sai e fica essa engá feijão, que é uma engazeira nativa aqui que dura muito mais tempo que aquela outra. E que são espécies da mata ciliar do cerrado também, né? Sim, a engá feijão ela ocorre aqui nas baixadas. Aí a gente coloca a banana como uma das espécies de produção, né? Aqui atrás a gente vê um cachinho, como disse, por falta de manejo, né? Que a gente nunca aduba aqui, tudo isso. Ela não está dos maiores cachos, mas já é alguma produção aqui que justifica a nossa intervenção aqui. Essa poncã tá bem bonitinha, ó. Ela vai produzir agora esse ano. Eu acho legal, Fabi, quando você coloca assim, justifica a nossa intervenção, né? Assim, meio que no sentido tipo assim, olha, tudo bem, eu vou cuidar, eu vou restaurar, mas eu também preciso me cuidar, né? Porque como é que a gente vai se manter? Muito fácil quando você tem um projeto que te financia, mas você pensa projeto para todo mundo do mundo? Não, a gente precisa viabilizar para todos. A gente precisa lembrar que a gente é parte da natureza, que a nossa intervenção pode ser positivo. Aliás, deve ser. A nossa presença deve resultar numa coisa melhor do que se a gente não estivesse presente. Não digo melhor só para a gente, melhor para todos os envolvidos, né? Então, a gente não precisa ter medo que o ser humano sempre degrada. Dessa maneira como age, sim, mas pode agir de outra maneira, né? Então, o desenho dessa área, a gente fez as linhas de árvores, e no início tinha milho, mamão, mandioca, junto com as árvores, que a maioria foi plantada com sementes. E nas entrelinhas a gente plantou o mombaça, o capim colonial, né? 5 metros, Fabi? Aqui a gente escolheu esse espaçamento de 5 metros, pensando principalmente nos citros, né, nas bananeiras e as árvores associadas, né. E aqui o capim era para ser roçado e acumulado nas linhas. Esse capim chegava a essa altura. Agora que ele já está mais sombreado e por falta de manejo, né, o capim deu uma enfraquecida. E mais ali a gente vai ver que as capivaras mataram o capim por sobrepastejo, que o capim rebrotava e elas comiam na época da seca. Então a gente observa esse impacto das capivaras também sobre as bananeiras, que elas roeram as bananeiras, tombavam as bananeiras no início da área. Já aqui mais para o final, elas não vieram tanto, né, a intervir assim, então deu para segurar mais as bananeiras. E o capim. Então, Fabi, a gente estava conversando aqui e aí ficou fora a questão que você não come, você é vegetariana, mas você estava falando da questão do manejo dos animais silvestres, né? Eu estava dizendo que eu não como animais, sou vegetariana e penso que o ser humano não precisa matar os animais para viver. Mas se faz parte da cultura, se a pessoa gosta de comer, quer comer, aí já é também da consciência de cada um, é muito mais digno comer animais silvestres de caça, desde que o ser humano haja de maneira a multiplicar esses animais, né? Que cria-se habitats favoráveis para esses animais que ele queira se alimentar. Então, nem é uma caça predatória de falta habitat e fica destruindo o pouco que resta, e nem é esse sistema pernicioso de criação, né, de animais, de sofrimento, de tortura dos animais, né? Então, fazer agrofloresta para atrair animais silvestres e a pessoa comer esses animais, eu acho muito digno. Assim. Os estudos que vêm trazendo assim, essa questão de que talvez a Amazônia tem sido comprovado isso, que ela foi agroflorestada, né? Junto com esses estudos, tem alguns estudos antropológicos de lugares que foram, eles chamam que a paisagem foi domesticada, aonde é bem visível nos parques do antigo Xingu, os lugares que eram manejados como habitats específicos ou para pesca, ou para caça, e as pessoas, a relação que elas tinham com os animais era esse, assim, cuida do lugar para que possa ter para mim, né? E o cuidado sempre de não matar as fêmeas, de não matar todos os tabus indígenas que hoje a gente vê que não é tabu, sim, é conhecimento ecológico. Sim, Isso é muito importante, eu acho. Faz sentido para mim também. E a época não está filmando não, mas a época da intervenção também é muito importante, né? A época das podas. Aqui a última manejo eu já fiz meio tarde, já na seca.
E eu acho que elas sentiram bem, né? Eu devia ter feito um mês antes do que eu fiz. Eu fiz já em junho e eu tinha que ter feito no início, na entrada da seca, para ela se manter verde durante a seca. Então muitas não tiveram força para brotar na seca e agora espero que elas voltem, né? Mas ali é um biribá, não sei se você tá vendo, cheio de florzinhas, olha, que vai dar frutos. Vai carregar esse ano, tá vendo? Aquela árvore mais alta. O biribá tem um lance interessante também, né? Que é o lance dele dar o fruto por dentro das folhas, né? Ah, fica no meio da... Sabe o que? Aqui a gente encapa, cada um com saquinho, com os macacos. Levam todos. Mas aqui, que eu estava mostrando, né, já não tem mais o capim. E as bananeiras quase se acabaram, assim, por conta das capivaras, né? E agora que as capivaras não estão mais presentes, elas se mudaram, agora se vai retomar a bananeira. E a gente está plantando helicônias aqui no meio e vou plantar mais banana com cacau. Fabi, isso, e assim, eu sei que a gente está só assim, estimando, né, fazendo assim, criando hipóteses, mas você acha que elas saíram por quê? Por conta do manejo mais frequente? Não, porque nem foram tão frequentes como eu acho que deveria ser. Devem ter muitos motivos. Um deles, talvez, eu coloquei uma cerca elétrica ali contra as capivaras para mostrar para uma área nova que tinha hortaliças. E eu falei, não tem condição, acabaram com quase tudo. E aí talvez isso possa ter assustado o grupo, não sei. É uma possibilidade, né? Uma hipótese. Mas eu não garanto. Bom, aqui é uma pequena parcela, que é uma roça, que agora a gente tem aqui bem a mandioca. Plantei com guandu, a gente sempre mantém o guandu podado para ficar abaixo da mandioca, para não abaixar a mandioca. E aqui as arvorezinhas, veja, aqui o caju sendo criado por essas, né, tanto por guandu pela mandioca. O feijão de porco foi plantado junto, eu já fiz várias podas nele. A mamona também foi podada. Veja aqui temos já um jatobá, que é uma árvore aqui do cerrado. Todos plantados de semente, hein? Olha aqui o abacateiro, olha a saúde desse abacateiro, tá brilhante, não é lindo? Criado por essa, passou a seca aqui, protegido. Então, como a mandioca é mandioca? Mandioca. As árvores, né? Fabi, você estava comentando também que você faz um manejo do guandu com a mandioca, né? É. Aqui, ó, mamoeiro. A gente sempre poda o guandu para ficar abaixo da mandioca. Então, olha, eu podei aqui, ó. E agora eu vou podar novamente para ficar abaixo daqui da mandioca. Então, olha aqui, temos outro jatobá. Aqui temos uma arvorezinha também vindo. Aqui, outro caju. E aqui também, todas as linhas, sementes de árvores com a mandioca, o feijão de porco no início, foi podado. Aqui outro jatobá. Fabi, e você tem uma mistura bem, assim, que você estava falando, né, de Mata Atlântica com a Amazônia e também um cajuzinho que a gente viu ali agora, assim, você não tem muita... Esse é o cajuzão, Ah, a tá. árvore grande do caju. Mas eu vejo as plantas que se desenvolvem bem no nosso clima, no nosso solo, planto, não importa de onde vem, se elas se dão bem, é de boa. Aqui é um outro tipo de sisteminha que eu gosto também, que é em círculos. Então são as ilhas, né? E considerações, assim, acerca de quando usar, por exemplo, as ilhas, assim, essa coisa de ir intensificando por ilhas e quando usar linhas, você tem alguma discriminação ou simplesmente... Olha, aqui no caso, como tinha outras árvores, eu quis ocupar os espaços entre as árvores, né? E aqui, por exemplo, a gente vê a raiz dessa árvore. Então não daria nem para mecanizar aqui, né, passar um tratorito. Então eu resolvi fazer nesses núcleos. E também mostrar que é possível plantar em núcleos. Então a gente plantou a mandioca na terra fofa, que saiu lá de baixo. Ó, o abacateiro vindo, o mamoeiro, né, mamona, que deu muito tomate. Já passou a safra do tomatinho.
Infelizmente aqui a bananeira não prosperou. Também tinha plantado uma bananeira, como aqui. Tá vendo? Então aqui já vem a mandioca, a bananeira, o mamão e o abacateiro. Então já é um núcleozinho aqui também. E colhi tomate também. Das plantinhas, né, é para facilitar o manejo, poder roçar na linha, poder acumular na linha. Eu consegui isso maneiro, mas eu preciso seguir o padrão, da situação. Essa área aqui é mais nova, um pouco, vai fazer 3 anos. Era um goiabal, que é praticamente goiaba aqui. E a gente ralhou a goiaba, mantivemos alguns pés. Então essa área aqui já é uma área mais nova, tem uns 3 anos. A ideia aqui é plantar as linhas de árvores com hortaliças nas entrelinhas. Então a gente tem 3 canteiros de hortaliças e as linhas de árvores. Agora na época chuvosa eu substituo as hortaliças pela roça. Então tem o inhame, a mandioca, aqui a berinjela, veja aqui a produção. Tá linda. Então, porque o que eu aprendi com essa área aqui? Não devo mecanizar a terra molhada. Aqui é muito argiloso e quando eu queria plantar mexendo na terra durante a chuva, eu estraguei o solo. Então eu falei, não, eu quero cultivos mais longevos para poupar o solo. Então... Esse canteiro aqui tem abacaxi, então a gente pode ver aqui o abacaxi com a mandioca, o feijão de porco que foi podado várias vezes, o feijãozinho, ó, o feijão preto que já está florido aqui. Eu podei esse feijão de porco algumas vezes já e ele cresce muito rápido, já precisa de poda novamente. Vem o margaridão também, eu podei o margaridão. Então aqui a gente vê o abacaxi, né, a mandioca e os feijões. Eu plantei de semente, junto, próximo às mandiocas, as árvores, que ainda não consigo identificá-las, tem pouco tempo, né. Não sei se tem alguma aqui. Você estava dizendo que esse canteiro aqui é um xodózinho, né? Que o Ernest que me deu essas dicas e eu quis experimentar. E estou vendo bastante resultado. O feijão já está produzindo, veja. E o abacaxi e a mandioca estão felizes com a presença do feijão. E o feijão de porco com essas podas periódicas foi fantástico. Ele traz um benefício. Olha que maravilha de produção o feijão. E o feijão de porco presente aqui sem atrapalhar ninguém. Pelo contrário, só está ajudando. Então a gente poda ele bem baixo. Agora dá para ver bem. Tá vendo? O feijão de porco aqui foi podado e a gente deixa esse brotinho lateral. E a gente vai sempre reduzindo ele. E ele dá essa mensagem para o sistema. O feijão já está quase no ponto de colher. As hortaliças, né? Nessa época chuvosa vai mais difícil, então aqui a escarola, o repolho, a berinjela. Então bem nessa transição do período da seca para a chuva, tem um mês que está chovendo, já deu uma sentida, né? Mela muito, as folhagens melam. Mas a berinjela ainda vai bem. Plantei também o quiabo, como emergência aqui do sistema. As berinjelas, o repolho e o quiabo. É a cara, você conhece? Essa é a chaia. Ela pega de estaca. A gente plantou na seca. Passou a seca inteirinha.
Então, Fabi, foi essa que eu vi plantada na beira de estrada também. Também. Eu ganhei uma estaquinha de uma agricultora do Maranhão. Ela é originária do México. A gente come a folha, que nem couve refogadinha. Ela é muito nutritiva, antioxidante, anti-envelhecimento, ela é toda de bom. E não precisa de água. É uma couve que não precisa de uma gota d'água. Sério, eu cortei uma vez umas estacas, esqueci numa caixa, 3 meses. Ela cresceu 20 centímetros dentro da caixa. Sério. Essa é a planta. Sou muito fã dela. Essa que é bem pra gente um desafio, porque aqui fica num topo e na época da seca vem um vento seco muito forte, né? Mas ela é assim, está respondida e está melhorando cada vez mais. E aí eu tenho observado quais são as espécies adaptadas a essas condições. Então, no caso, a mandioca, o algodão, o feijão guandu, a chaia, são todas espécies que permanecem verdes durante a seca. E aí na chuva eu planto em linhas. Aqui não são mais canteiros, aqui são em linhas. Como aqui é cascalho, olha aqui é nosso solo, é pedra, né? Então aqui é na picareta, para fofar essa terra, adubar, bem localizado aqui nas linhas de plantio. E aqui... Por isso você estava dizendo, não é canteira, é linha mesmo, né? É, e aí aqui tem um gotejo, né? Uma irrigação por gotejamento. Aqui eu plantei o feijão com a berinjela e aqui é a linha das árvores. Ali, logo aqui. Aqui o maracujá cresceu, eu acabei deixando ele aqui. Mas ali tem outra linha de árvores. Ó, aqui já tem o quiabo, a berinjela. E eu plantei o inhame. Aqui também. Veja. Aqui é... Aqui não sei se dá pra ver. Aqui o inhamezinho, que foi recém-plantado. Inhame, a chicória tá aí quase para colher já. E aqui é o milho com salsão. E aqui o quiabo com a berinjela. E lá outra linha de árvores. E sempre tem a leucena, o guandu, a chaia. E agora... Que eles têm essa... Desculpa, eles têm essa função de adaptação com relação à seca, né? É. Uhum. E você decidiu entrar com o eucalipto depois por alguma razão específica? Ou... Eu estava pensando em mais biomassa, né? Eu tenho a biomassa da leucena, mas ela derrete muito rapidamente, é uma leguminosa, né? Eu quis compor com uma outra. Aí, e tem as frutas também, né? Então, bom, tem a pupunha. Se você quiser entrar aqui. Tem tamarindo. Aqui o tamarindo. Aqui o tamarindo querendo brotar. A goiabeira. Aqui tem um ipê branco, uma pinha, aqui um ipê e uma pinha. A bananeira. Essa é uma planta incrível para poda, a quarana, extrato baixo, vai bem na sombra. Seria um papel parecido com o do urucum? A urucum já é extrato médio, essa aí é bem baixo mesmo. Bem... O capim também tem sido um grande aliado aqui, o capim elefante. Esse aqui é o amendoim bravo, que a gente é nativa daqui, uma árvore boa para lenha e para poda. Esse é o algodão arbóreo, que também não é costume o pessoal plantar. Eu uso ele mais para manter o sistema vivo, cheio de fotossíntese, né? E produzir biomassa. E eventualmente eu posso colher a fibra do algodão. Aqui eu não teço aqui, mas ele produz também o algodão. Então olha aqui, ele responde bem à poda. Olha, ele foi plantado ano passado, passou a seca toda, vivo. Aqui a chaia, que eu estava falando, que é maravilhosa. Tem uma pitanguinha nascendo bem no pé dela.
E a leucena, que também é outra incrível, né? E a leucena aqui, ela tem uma função de quebra-vento também, né? Sim, ali, logo ali tem um quebra-vento de leucena com capim-elefante e margaridão. E também a fonte de matéria orgânica para cá, né? Não, então, essa área aqui tem uns 4 anos para 5 anos. Essa árvore aqui vai fazer 2 anos, ainda não tem 2 anos. É o cajamirim, foi plantada de estaca, olha lá, estaca da filha de um cajamirim que eu tenho lá embaixo, resultante da poda. Essa aqui é um ipê branco, que é daqui do Cerrado. Essa aqui é a junteira, xodó também para poda, veio lá da fazenda do Ernest. Aquela é a jaracatiá, que é uma emergente, melhora a terra, a raiz libera água na seca. Do ladinho dela, olha essa graviola, super saudável, aqui, né? Vamos adentrar aqui. Aqui a gente tem um cupuaçu, que eu acabei de plantar na esperança. Cupuaçu não boto, assim, boto fé porque eu plantei, mas eu tenho minhas dúvidas. O Cacau vai te mostrar ele produzindo aqui. Aí aqui a poncã, lá o coco, o limão. Agora está começando a ter bastante produção do limoeiro. Esse é outro limoeiro. Aqui eu fui colher a banana, caiu aqui em cima, eu fiz uma operação ali. E tá cheio, vai dar limão. Falei, será que eu corto? Eu falei, vou testar, fazer uma cirurgia. Quantas flores aqui esse ano. Olha, agora a gente está em pleno manejo, né? Aqui dentro. Amanhã eu vou terminar de picar uma terra. Então, olha, com flor de baixo até em cima, olha o cacau. Não é lindo? Fala sério, é demais. Fabi plantando cacau no cerrado e ele dando fruto. Oi? Olha o fruto dele, você viu? E você estava contando que aqui é sem irrigação, né? Aqui tem irrigação, mas é muito pouco. Muito pouco. Tá a fita passando aqui, ó, mas é pouca. Aqui... Quando eu cheguei, você estava falando do contexto do lugar também, que era um aterro, né? De resto de... Olha aquele cacau, não, aqui ele, olha. É flor lá, é flor cá, é muito lindo. Mas aqui eu vou terminar de picar. Aqui. Ai não, Ernest tem que ver isso. Ó, de vez em quando eu toco papel aqui também, então mostra isso não. Pra reciclar, né? Vou botar no... Olha tanto muda de cajamirim. E ela vai com a estaca grossa assim, Fabi? É? Eu vou manejar aqui, aí vai dar pra ver melhor. Tá vendo aquele... Olha a grota lá embaixo. Ela subia reto lá pra cima. Aqui foi aterrado. Olha a altura de tanto de entulho que foi jogado. Aqui a gente já vê, olha, os blocos. Aqui, ó. Olha os blocos de pedra. Tá vendo? Aí aqui a gente plantou, tá tudo plantado em terraços aqui dentro. Acompanhando o terraceamento? Foi feito o terraço, porque na verdade não tinha terraço, né? Era Sim. um talude. Aí aqui eu preciso manejar. Gente, mas tá vendo ali um pé de mamão, o pé de banana e tem umas árvores também crescendo aqui embaixo. Ali o xixá. Fabi, aí você estava falando que toda essa área que a gente viu aqui então, ela foi aterrada com material de construção, com cascalho, com... Com resíduos de construção. 3.000 caminhões, se não me engano. O antigo dono jogou aqui. Então cada vez que a gente abre um berço, olha o tanto de entulho que sai, né? A gente está criando solo aqui, na verdade, com um depósito de matéria orgânica. E então, essa continuação dessa área de entulhos, né?
Esse aqui é um jequitibá, é uma árvore milenar. Olha como ela é maravilhosa. A pitanga crescendo aqui embaixo, várias pitangueiras. Ó, agora vai começar a produzir nessa época. Aqui é a acerola, que vai para CSA. Está carregada também. Se quiser mostrar aqui, olha esse limão. Não, olha o tamanho daquele limão. Desse tamanho aqui, ó. Tá vendo ali? No meio, né? É. Aí o inhame, ó, mangueira. Aí aqui as hortaliças. Aí aqui eu tô entrando com a poncã, tá vendo? Como foi a história da mangueira, Fabi, que você falou? O pessoal vai deixar a mangueira. Que apareceu essa mangueira aí. Vai deixar a mangueira no meio da horta? Eu falei, tô nem aí, deixa ela produzir manga, tá bom demais. E agora é mais uma inspiração para botar mais fruta na horta. Porque o melhor lugar para plantar fruta é na horta. Que é a melhor terra, você tem cuidado, irrigação, tem tudo, né? Então agora eu tô enriquecendo com as poncãs, tem a mutamba para poda ali. E vou colocar mais frutas agora. Enriquecer. Antes tinha só as bananeiras no oeste para segurar o sol da tarde, muito quente, uma graviola, né? Uma leucena, uma aroeira, tinha assim algumas árvores. E agora eu vou enriquecer mais. Ó, a leucena que eu sempre uso para poda, o capim. Vocês falam, capim na horta? É importante, ó, beirando o capim. Com freio, capuchinho. As plantas alimentícias não convencionais, né? Esse aqui é o almeirão espada. Fabi, você estava falando que pela característica assim, geográfica do sítio e tal, que você está deixando essa sucessão entrar mesmo, né? A gente quer agroflorestar para cuidar da água aqui, né? Dos animais, de tudo. Tem mais alimento mesmo, solo melhor, porque tudo era muito deserto, sabe? Muito degradado. A gente está recuperando com produção, né? Aqui, ó, um abacateiro, aí tem os cítricos, a cabeludinha, que é uma planta do cerrado. Aqui eu vou deixar um canteiro de biomassa, com capim. Aqui estou botando mais laranja. Aquela ali é uma saboneteira para poda. E aqui o solo sempre coberto, né? Super importante. Aqui eu produzi muito tomate nessa beirada aqui. Agora vem a chuva, acabou o tomate. Seco banana para fazer farinha, seco açafrão, aproveito a seca para gerar produtos da seca. Não fica insistindo sabe, usando muita água, né? Você também pode fazer do jeito que você quer, mas se abrir para as outras possibilidades que aparecem, né? E uma coisa que você estava comentando mais cedo também, né, Fabi, que quando você olha e interage com o pensamento da dúvida, né, do aprendizado, o que está acontecendo aqui, o que isso aqui está me mostrando, né? Você consegue derivar as lições. Se você só olha e não... A gente está sempre refletindo, né, sobre o que está acontecendo. Os mangueiros. Esse aqui eu vou derrubar. Já está muito alto. Quantos anos, Fabi? Esse tem 4 anos e meio. Ai, não acredito que estão nascendo. Vai, Fabi, me conta do... Ah, o cacau? Pois é, deixa eu tirar esse cacau que tá feioso, né? Esse aqui é que sobrou da produção. Esse ano ele produziu bastante cacau. E olha como vai produzir muito agora. Esse está plantado numa região aqui que não tem irrigação. Passa seca 6 meses sem uma gota d'água.
E olha que lindo que ele tá. Se adaptou muito bem. Aqui tem um abacateiro crescendo aqui, a leucena, que cuida muito bem do cacau aqui. Aqui é uma pupunha, que é uma espécie da Amazônia, como o cacau. Então aqui a gente tem um pedacinho da Amazônia. Seu tempo lá fez você amazonar o cerrado um pouquinho, não fez? Ah, eu sinto falta dos sabores da Amazônia, sabia? Adoro pupunha. Não só o palmito, mas o fruto, né? É. Muito bom. Fabi, muito obrigado, viu? Você está amazonando e atlanticando o cerrado. Não são tantas. Aqui é uma canela, que já é a Mata Atlântica aqui. Imagina. Eu que agradeço. Gente, então tudo aquilo que todo mundo pede quando faz produção de vídeo, eu vou pedir para vocês. Se o conteúdo foi de qualidade, acompanhe o canal, recomenda para os seus contatos, né? Faz inscrição, comenta, tudo isso ajuda muito na promoção do vídeo. E eu estou deixando agora na descrição de cada vídeo, tem uma campanha de financiamento coletivo para vocês poderem participar comigo dessa jornada. Eu estou gravando em Brasília, vão ter vários episódios em Brasília, agora eu estou no Rio Grande do Sul, daqui eu vou para Bahia, da Bahia eu vou para Pernambuco. Então tem uma série de programas muito legais para serem feitos e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, além dos vídeos, vocês podem fazer isso com a campanha de financiamento coletivo. Obrigadão.